Olá, está começando o Central do Esporte nesta terça-feira, um dia histórico não só para o futebol brasileiro, para o futebol mundial e também para o jornalismo, né? A gente começa a edição de hoje agradecendo você que nos acompanha pelo canal 15 da NET, também pelo Unifra Online. Deixa eu já apresentar os nossos convidados, os nossos parceiros do Central do Esporte de hoje. José Quintana Júnior, seja muito bem-vindo, Quintana. Professor Gilson Piber, sempre presente com a gente aí. Olá, e nós, tudo bem. E nós convidamos também o Vinícius Munhoz, que é técnico do Inter de Santa Maria, e também o Feliciano Corrêa, que já participou também da comissão técnica da dupla regional, para participar deste programa com a gente, Quintana. Que inevitavelmente a TV Unifra, né, tem de deixar de falar sobre essa tragédia que aconteceu. São 76 mortos, outros 5 feridos, né, nesse desastre aéreo envolvendo a delegação da Chapecoense, que disputaria a final da Copa Sul-Americana na Colômbia contra o Nacional de Medellín. E com certeza o Brasil inteiro, o mundo todo, foi pego de surpresa nessa que é a maior tragédia envolvendo o esporte e especificamente também o futebol. E por que nós convidamos essas pessoas? Por que eles estão aqui para participar do Central do Esporte com a gente? Porque de uma maneira ou de outra eles trabalharam como profissionais que infelizmente acabaram perdendo a vida nesta tragédia. Gostaria que vocês fizessem as considerações iniciais, porque eu acho que nesse momento eu confesso para vocês que eu fico até sem perguntas para fazer a vocês. É óbvio, né, que todos nós estamos consternados pela situação. Eu acho que jamais isso passou pela cabeça de alguém acontecer. A gente sabe, por exemplo, da história que aconteceu com o Torino, a equipe italiana, lá em 1949, quando boa parte do elenco acabou falecendo também num acidente aéreo. Tem registros aí envolvendo equipes inglesas, tem também aquela equipe de rugby, se eu não estou enganado, que teve o avião caindo também nos Andes e tudo mais. Mas, igual essa, uma equipe que levou 22 jogadores para disputar uma decisão, e desses 22 jogadores aí, com certeza 18 deles aí acabaram perdendo a vida, além da comissão técnica. Isso é de fato algo estarrecedor. Considerações iniciais de vocês aí, por favor. É uma situação que nos pega a todos de surpresa, né? E a gente lamenta principalmente por ter sido, né, como uma equipe que estava em franca ascensão no futebol sul-americano. A Chapecoense, né, de Chapecó, região oeste de Santa Catarina, né, ascendeu num curto espaço de tempo da Série D para a Série A, virou uma referência, né, no trabalho de gestão, e isso, né, para nós aqui do Rio Grande do Sul tem um valor muito significativo, porque muitos gaúchos, né, moram em Santa Catarina e moram em Chapecó. Então a notícia dessa tragédia, ela é muito triste, é dolorosa, e eu sempre faço aquele exercício, né, de se colocar no lugar do outro, né? Então é difícil, né, você se colocar no lugar dos dirigentes da Chapecoense, alguns que perderam a vida, jogadores, comissão técnica, torcida e familiares, né? Os familiares, assim, e os próprios colegas jornalistas, né, que iam fazer a cobertura de um evento tão importante, né, que seria o jogo de ida da final da Copa Sul-Americana entre a Chapecoense e o Atlético Nacional de Medellín. É duro, é complicado. Por mais que se busque, né, uma explicação, um conforto, é difícil, né? É difícil, e todas as pessoas, né, sentem muito. Quem gosta de esporte, quem gosta de futebol. Chapecó é uma comunidade relativamente pequena, né? Tinha na Chapecoense o seu xodó, o seu amor, o seu carinho, e de uma hora para outra perde isso, né? Que tenha força a comunidade de Chapecó para suportar essa dor e, sobretudo, retomar o trabalho. Quintana. Difícil, Jeto. Difícil falar. Algumas pessoas que a gente conhecia, o nosso professor aqui da Unifra, que saiu justamente para se dedicar ao futebol em 2015, o professor Gobato, algumas pessoas que a gente entrevistou durante nossa trajetória antes aqui da TV Unifra, o próprio técnico Caio Júnior, os irmãos Biteco, enfim, e
e algumas pessoas que a gente tinha como referência, né? Como o Mário Sérgio, que foi ídolo da dupla Grenal, tanto no Internacional quanto no Grêmio. E pessoas que a gente admirava muito, assim, que a gente realmente se espelhava, como os jornalistas, os colegas, a comissão técnica. Muito complicado. A Chapecoense era uma espécie de time de todo brasileiro, mas todo gaúcho, pelo menos. Principalmente nessa temporada, né? Por conta dos resultados na Copa Sul-Americana, né? Porque era um exemplo de administração, o futebol que vinha crescendo, subiu da Série D para a Série A, vinha se mantendo, não vinha fazendo loucuras. Uma final de Sul-Americana é muito, muito complicado, e ainda mais a questão da perda dos colegas. Eu hoje tentei falar com o meu compadre que morou alguns anos em Chapecó, ele não consegue falar. Pra ter uma ideia, ele não é chapecoense, apenas morou alguns anos em Chapecó. Eu não falei com o meu irmão mais velho, que morou em Chapecó também ainda. Mas está bem complicado de gerir essa situação toda, porque até domingo eu usava a minha rede social, a única que eu tenho, o Twitter, na torcida para a Chapecoense, para essa final, dizendo, vamos lá, Chape, final da Sul-Americana. E agora é bastante complicado. Vamos pegar a opinião de dois profissionais aqui no mundo do futebol que acompanham, que passam por situações, eu vou usar a expressão, nem de perto isso, mas convivem também com situações de daqui a pouco contratempos em viagens, né, de ônibus, enfim, do deslocamento que for, Vinícius e também o Feliciano. Como é que faz uma situação dessas, hein? Como é que o clube age, a comissão técnica, enfim, o que fazer numa hora dessa? Porque a gente vê ali que a cidade de Chapecó, com 210 mil habitantes, está totalmente consternada, o mundo todo, na verdade. Mas quem trabalha lá com futebol, que tem, de certa forma, o contato direto com os profissionais, acaba se criando uma família entre jogadores, comissão técnica, né, dirigentes. Como é que faz isso? Como é que é esse momento? Em primeiro lugar, né, hoje fomos tomados aí por essa notícia, né, muito triste já, particularmente no meu despertar aí logo pela manhã, tomado de surpresa, né, pela notícia. Procurei acompanhar também o noticiário, ficar atento ao noticiário, né, e a gente viu os dirigentes, familiares muito abalados, né, com essa situação. E eu penso que numa situação como essa, o futebol acaba ficando em segundo plano, né? Não tem a mínima condição de se pensar em futebol, fica muito a questão da parceria, né? Do próprio sentimento de família, né? O sentido de família que um grupo de jogadores normalmente tem, né? Em função da convivência próxima. E o sentimento que eu tenho é de muita tristeza, né? Tenho profissionais do qual eu trabalhei, né? Como o Denner e o Biteco, Anderson Paixão, né? A gente fica muito triste por eles, né? Confortar os familiares, mas o sentimento que eu tenho, garanto que deve ser de boa parte também das pessoas envolvidas por lá, é de tristeza e também muito abalado por essa notícia. Feliciano, você teve a oportunidade de trabalhar com o fisioterapeuta da equipe, né, que foi professor aqui no Centro Universitário Franciscano, o Rafael Correa Gobato, quando ele trabalhou no Rio Grandense lá. Como é que era esse contato? Enfim, gostaria também que você falasse como é que faz um momento desses, hein, Feliciano? Olha, como o Vinícius falou, hoje pela manhã a gente foi tomado de surpresa. Esse é basicamente um choque, né? Acordei bem cedo hoje e a primeira notícia que se tem antes de fazer qualquer coisa é essa tragédia aí tu já pega e começa a ligar para um, para outro, já. Até em primeiro momento se tinha notícia que o Gobato não estaria junto, depois acabou se confirmando o falecimento dele, né? Tem o Cadu também, que é um diretor de futebol lá, que o Vinícius conhece também. É de Venâncio Aires, esse, Isso, né? A gente teve a felicidade de jogar junto e jogar contra, depois jogamos junto, né? Um bom tempo e a gente cria um vínculo, uma amizade muito forte. O Gobato, um cara sensacional, um profissional da mais alta qualidade aí, que muito tempo teve aqui na Unifra, né? Fez um belíssimo trabalho, belíssimo trabalho no Rio Grandense ali, por mais de 3, 4 anos. Além de ser o fisioterapeuta do clube, chegou a ser vice-presidente do clube também, né? Tanto é que teve essa ascensão na carreira pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo aí. A gente fica muito triste, muito desolado com essa situação, mas é uma coisa que tu não tem muitas palavras para dizer nesse momento, porque tu é pego de surpresa com toda essa situação, né? Sim. Quero lembrar que o Centro Universitário Franciscano emitiu, né, uma nota de solidariedade aos familiares e amigos também do Rafael Correa Gobato,
que é ex-professor do curso de fisioterapia aqui do Centro Universitário Franciscano. Ele atuou aqui na Unifra entre 2012 e 2015, em julho de 2015 para ser mais exato. Tanto que o curso de fisioterapia nesta terça-feira suspendeu as atividades, né, não houve aula. E nesta terça-feira também, 5h30 da tarde, na Capela São Francisco de Assis, no Conjunto 3, aqui do Centro Universitário Franciscano, uma missa foi realizada em memória às vítimas do acidente e também ao Rafael Corrêa Gobato. Tinha 33 anos. 33 anos. E, assim, a gente acompanhou o trabalho, não de perto, né? A gente sabia da qualidade dele, mas o acompanhava pelas redes sociais e ele estava muito feliz, mas muito feliz pelo trabalho que vinha fazendo na Chapecoense. Ele postava esse trabalho com os jogadores, na recuperação dos jogadores, e ficava ainda mais feliz quando esses jogadores se recuperavam e iam para o jogo. Um exemplo que eu cito é do Martinúccio, né? Que teve problemas, se recuperou, voltou, né? Se eu não estou enganado, vocês me ajudem, acho que foi o Martinúccio voltou, né? E no jogo contra o Inter ele fez o gol da vitória da Chapecoense no finalzinho da partida, se eu não estou equivocado. Então é difícil, né? É uma pessoa próxima da gente, né? do nosso convívio. E a gente vibra, né? Quando as pessoas estão felizes, né? Estão se realizando profissionalmente, né? Então esse é outro sentimento assim que aperta muito o nosso coração, né? Aperta muito o nosso coração. Todos nós aqui gostamos de esporte, né? Adoramos futebol, em parte, né? Nossa vida está entrelaçada, né? Muito unida ao futebol, as brincadeiras, né? As cornetas, né? Como a gente diz, e você acordar, né? Acordar de manhã e ouvir essa informação é um peso, assim. O dia ele não começa legal, ele não rende. Eu não sei como foi para vocês, mas eu fiquei sabendo por volta de 6h30 da manhã e até por um aplicativo no celular e ainda custei acreditar. Daqui a pouco pensei, é mais uma daquelas piadas, né, que mandam, aquelas brincadeiras, notícias, né? Falsas, qualquer Exato. coisa. E aí imediatamente comecei a procurar na internet, levantei da cama, liguei a televisão, vi que as imagens já estavam aparecendo e aí comecei, aí que de fato você vai acordando, né? E você vai entendendo melhor o que está acontecendo, né? Não sei se foi assim para vocês também. E gera uma certa ansiedade também, né, Rogério? A gente fica ansioso por saber notícias, né? Entre os mortos, os sobreviventes, exatamente, principalmente, né? E uma carência no primeiro momento de informações também gerou uma ansiedade enorme, né? A gente via a própria comoção dos repórteres, né? Das pessoas envolvidas na cobertura. E eu acho que ao longo do dia não vai ser diferente, né? A gente ainda tentando entender o que aconteceu, a ligação que temos com o futebol aí aumenta a tristeza, né? Uma equipe que vinha ascendendo dentro do futebol brasileiro, né? Referência em termos de estrutura, de organização, e que vai sofrer os reflexos dessa perda aí, né? Acredito que a final nem deva acontecer, né? Não tem clima, não tem o mínimo ambiente para que isso aconteça, mas deve afetar também ao longo do final do ano e no ano que vem, né, a Chapecoense, e infelizmente, volto a dizer, uma equipe que vinha numa ascensão aí brilhante nesse ano. Uma coisa importante se dizer, né, Jeto, que esse é um momento também para quem tem alguma fé, independente da religião, da crença, rezar muito pelos sobreviventes, porque até o começo da gravação do programa havia notícia de 6 sobreviventes, são 3 jogadores, 1 jornalista e 2 da tripulação boliviana. Infelizmente, durante a manhã veio a notícia do falecimento do goleiro Danilo, que até então foi retirado com vida do voo. E que vivia sua melhor fase no futebol, né? Foi uma das figuras agora heróicas, do né? Jogo semifinal contra o São Lourenço, defendendo nos acréscimos, né? Um chute com o pé. Mas exato. Então Mas é muito importante essa força, porque as pessoas que sobreviveram passam por momentos muito delicados. O goleiro
Follmann, não sei se é a pronúncia correta, Exato. teve pelo menos uma das pernas amputadas, parece que talvez tivesse que amputar a segunda. O Alan Ruschel talvez já fez cirurgia na coluna, provavelmente Tem várias fraturas nos membros superiores e inferiores. passaria por uma nova cirurgia na coluna. O jornalista que sobreviveu, agora me foge o nome, Rafael Renzel. da Rádio Oeste, lá de Santa Catarina, também está na UTI, passa por um momento bem delicado. E ainda não há notícias do último, o zagueiro da Chapecoense, o Neto, que foi encontrado... Mas também estava com muitos traumas. Né? Porque o avião não explodiu, né? O avião não explodiu, ele se chocou contra o solo, né? E vocês imaginem a força do impacto, né? Num aplicativo que também é de celular e que circulou aí pelas redes sociais, a imagem, você pode inclusive acompanhar, né, os voos, né, quando saem de familiares e tudo mais, e ele mostra exatamente a rota percorrida pelo avião e chega exatamente nesse ponto em que o avião teria caído, que o avião começa a circular ali, né, fazer movimentos circulares até desaparecer o sinal. Pode ter sido aí, pelas informações que chegaram, como o Vinícius ressaltava, que as informações são desencontradas, foram ao longo do dia desencontradas, que talvez nesse momento o piloto estivesse... tentando pouso forçado. Exatamente, e também se livrar do combustível. Liberando, né? Liberando combustível para minimizar, digamos, uma situação de impacto. É que na realidade a região é muito montanhosa, né? E Medellín não tem o aeroporto fica em Rio Negro, né? Pelas informações aí por volta de 45, 50 quilômetros de Medellín. Né? Colegas de imprensa aqui do estado já viajaram para lá acompanhando a dupla Grenal. No voo anterior, quando a Chapecoense jogou contra o Júnior, né, foi a mesma companhia, né? Foi o mesmo avião que foi ocupado. Né? E cabe um relato aqui também, professor Gilson, algumas pessoas da imprensa também relataram que lá é um daqueles casos em que o aeroporto, por estar cercado de montanhas, os aviões pousam e decolam em movimento circular, né? Ele não sai direto assim, então ele levanta e vai fazendo um círculo e sai. Eu lembro de uma história parecida assim também no aeroporto de La Paz. Dizem que em La Paz é muito semelhante a isso também. E na verdade, um aeroporto já marcado por uma grande tragédia, né? O Carlos Gardel acabou perdendo a vida lá e infelizmente acaba mais uma vez também ficando marcado esse aeroporto por conta dessa tragédia com a Chapecoense. Queria ouvir do Feliciano. Você, como a gente estava conversando antes já também, você trabalhou, né, com o Rafael Gobato, assim, como é que ele era lá no clube, lá? Essa ascensão, você falou dessa ascensão desse trabalho, né, que levou ele adiante e tudo mais. Como é que ele era no trato com os jogadores, com vocês lá, no dia a dia? Enfim, era um profissional assim de personalidade forte. Era brincalhão. Olha, era um cara muito centrado naquilo que ele fazia, né? E muito extrovertido também, estava sempre brincando e sempre procurava quebrar sempre aquele ambiente de tensão que fica no vestiário, véspera de jogo, tudo. Era um cara muito comunicativo, que fazia com que o atleta, além de tratar o atleta sua lesão, fazia com que o cara aumentasse sua autoestima, seu bom humor lá. Ele sempre um cara que contagiava a todos, um cara muito profissional mesmo, além da amizade verdadeira que sempre teve com o clube. Eu acho que ele teve um vínculo muito forte lá no Rio Grandense, tanto é que chegou a vice-presidente, né? E deixou bons amigos aí. Ele, até quando a gente conversava um tempo, ele já tinha oportunidade de trabalhar na Série A, mas no momento tinha compromissos aqui na Unifra e na clínica dele. Mas era o sonho dele, era trabalhar num clube de alto nível. Quer dizer, ele fez fisioterapia, mas gostava muito de futebol e, isso, tanto de certa forma, gostaria muito de trabalhar como fisioterapeuta de um clube de futebol. Isso, tanto é que ele é muito ligado ao futebol, tanto é que ele começou a carreira no futebol, chegou a jogar nas categorias de base do Inter Porto Alegre, né? Depois, quando acabou, aí fez vestibular para fisioterapia e sempre seguiu ligado ao futebol, tanto é que ele dava aula aqui na Unifra e dava assessoria lá no Rio Grandense na parte de tratamento
de lesões. Sim. O Vinícius trabalhou, com o Matheus Biteco, né? No Grêmio, isso? O Matheus Biteco no Grêmio e o Denner também. O Denner Assunção também, né? São os dois atletas aí que você chegou a trabalhar. Bom, o Matheus Biteco a gente já ouviu falar muito bem dele, né? Depois ele circulou por alguns outros clubes aí. Fala um pouquinho pra gente do Matheus Biteco, Vinícius. O Matheus é de uma família, né, de jogadores que tiveram como formação o Grêmio, né? O Guilherme Biteco, o Matheus Biteco. Eles têm um irmão também mais jovem, né, que também está entre as promessas do Grêmio. O Matheus sempre esteve entre os principais jogadores assim do Grêmio, né? Foi criada uma grande expectativa em cima desse atleta. Quando estive no Grêmio, ele era juvenil ainda, né? Era da equipe sub-17, em alguns momentos esteve conosco na categoria sub-20, onde eu fui assistente técnico, né? Então nós convivíamos muito próximos, né? A equipe sub-20 treinava num campo, sub-17 no campo do lado, então era muito comum essa convivência, né? O Denner já fez parte, né, da equipe sub-20, já era bem mais próximo, né? O Denner recentemente também foi campeão paulista com o Ituano, né? E vinha se desenvolvendo muito bem na Chapecoense. Eu sempre procurava acompanhar, né? Um jogador extremamente profissional que, assim como a Chapecoense, também vinha numa ascensão dentro da sua carreira. E fiquei muito triste justamente pela perda desses dois profissionais aí de imenso potencial, né, para o futebol brasileiro. Sim. Quintana, a gente conversava um pouquinho antes das gravações aqui do Central do Esporte a respeito de um vídeo que circula nas redes sociais do Thiaguinho, né? Um garoto aí, ele tem, se eu não estou enganado, ele tem 18 anos. Ou a esposa dele tem 18 anos, não quero. Eu acho que a esposa dele eu te dou certeza, ele não sei a idade. E é um rapaz que, inclusive, a esposa está grávida, né? Os jogadores fizeram uma surpresa para ele e esse vídeo aí dessa surpresa corre às redes sociais, né? Nesse momento vão surgindo alguns vídeos que ainda reforçam ainda mais, que a gente começa a conhecer as histórias humanas, né? Por trás do jogador, por trás do desempenho, aquela coisa que a torcida cobra, que a imprensa cobra, que é aquela coisa, o fulano não foi bem. Tem um ser humano por trás, né? É um vídeo bastante emocionante, Areta. Confesso para ti que foi um dos vídeos que me caiu a ficha assim, do que estava acontecendo, que é justamente quando o Matheus Biteco, ele faz uma homenagem, uma surpresa, melhor dizendo, é ele que dá notícia que o Thiaguinho ia ser pai. Ele enrola, provavelmente tenha sido a menina que a esposa tenha feito preparado um presentinho com um cartão. E ele tá sentado no corredor, assim, e chega 2, 3 jogadores da Chapecoense, entre eles o Matheus Biteco, entregam para ele, e ele achou que era alguma zoação entre o jogador de futebol sempre brincando na concentração e não queria abrir. Abre isso aí, cara. E ele olhou o cartão assim, meio que desfez o cartão, leu o cartão, insistindo. E quando ele entendeu o que era a notícia, ele deu um pulo de felicidade, saiu abraçando, se abraçando, ou seja, mostrando a amizade que eles tinham nos bastidores também, sabe? E mostrando o que significa esse acidente, o que significa o tamanho dessa tragédia. Além da questão desportiva, além do sonho, que aí tem até a noite anterior a essa terça-feira se pensava na possibilidade da Chapecoense ser campeã, agora tem essa questão esportiva, mas também tem as histórias de vida que se perderam, que a gente começa a descobrir algumas a partir de agora. Sim. Que perda tem o futebol brasileiro no tocante à perda do técnico Caio Júnior? Porque eu acho que é um técnico da nova geração, né? Que vem aí fazendo um trabalho devagar, inclusive após enfrentar o Palmeiras no último domingo, disse que, de certa forma, morreria feliz, né, por tudo que ele já tem feito pela Chapecoense aí nesse momento vivido, mas que estava muito perto de conquistar o primeiro grande título da carreira como treinador. Eu gostaria que vocês avaliassem para o futebol brasileiro a perda de um técnico que tem conceitos novos sobre o futebol, daqui a pouco muito parecidos com os de vocês. Que perda tem o futebol brasileiro quanto a isso? E teve também uma grande responsabilidade no sentido de substituir o Guto Ferreira, né, que vinha também de bons resultados, de um bom trabalho na Chapecoense e com muita sabedoria, né, o Caio soube conduzir muito bem o trabalho, mantendo o nível de desempenho no Campeonato Brasileiro. E além das expectativas que a própria Chapecoense, isso declarado, né, pela Chapecoense, chegando aí às fases chegando à final, né, da Copa Sul-Americana. Perdemos um excelente profissional, né, muito querido no meio. A gente sabe das informações que se trata de um grande cidadão, acima de tudo, uma grande pessoa, né? E fica a perda de mais um profissional em ascensão, né, que era uma das referências e a gente procura se espelhar também nesses profissionais aí de sucesso
também uma perda grande aí para o nosso futebol. Feliciano? Olha, o Caio Júnior é um excelente profissional, assim como já falou o Vinícius, né? Eu tive a felicidade de fazer um curso ao qual ele era palestrante, né? Um cara que tem uma visão muito evoluída do futebol, um cara que teve oportunidade de treinar equipes acho que na Ásia, não sei se chegou lá na Europa, né, Vini? No Oriente Médio. No Oriente Médio. Então, fui fazer esse curso foi junto com o Luiz Fernando, que é um grande amigo dele, né, que jogaram junto, né, no Paraná Clube, né, na época que ele jogava o Luiz Fernando, a gente teve a felicidade de conviver um pouco lá com ele, um cara que certamente vai deixar uma lacuna aí no futebol brasileiro, um cara jovem que tem, com esse título aí, ia ter uma grande ascensão, já vinha tendo, né, com provável título aí, ia ser um treinador de destaque dentro do cenário nacional e internacional, já que está disputando a final sul-americana. Me parece que o filho do Caio Júnior estava na lista inicial, né, para o embarque no voo e acabou esquecendo o passaporte, se não me engano, né? Acabou não podendo viajar, né? Ficou fora, né? Professor Gilson Piber? Eu ia dizer, não, depois contar aquela história que a gente contou com os alunos do Gilson naquela sexta-feira. Ah, sim. Com o Caio Júnior, mas por favor, professor. Não, Professor mas Gilson, é uma perda, assim, porque como pessoa, né, pelos depoimentos que a gente ouviu e agora tanto o Feliciano como o Vinícius, né, comprovam isso, diz que era uma pessoa de ótimo trato, né, e um técnico que buscava o seu lugar, né, buscava o seu lugar, teve algumas oportunidades que não deram certo, e na Chapecoense, né, ele teve uma dura missão de substituir o Guto Ferreira, e ele deu conta do recado. Deu liga, né? Colocando o time na final da Sul-Americana, foi jogador do Grêmio, 85 e 86. foi jogador do Inter, treinou o Grêmio, né? Treinou o Grêmio e estava muito feliz, né, na Chapecoense. Então é doloroso, né, interromper a carreira quando você atinge, né, uma fase muito positiva, né, e essa carreira ela é rompida de forma trágica. O Caio Júnior teve bons momentos no Curitiba e depois ele chegou a ter uma oportunidade no Palmeiras, ali pelos anos 2010, 2011. Ele chegou a ter alguns momentos no auge, mas ele acabou preferindo se retirar um tempo do futebol brasileiro. Ele ficou muito tempo no mundo árabe, né? Eu acho também, né? E também para se afastar. Até ter um dos episódios, talvez um dos poucos, onde o Caio Júnior acabou perdendo a cabeça, foi um episódio que a gente contou na sala de aula. Foi durante um jogo Grêmio Ipiranga lá em Erechim, que foi justamente na passagem do Caio Júnior pelo Grêmio. E na época eu trabalhava em Erechim, o Grêmio ganhou no final do jogo, aos 48 segundos tempo, uma cabeçada do Douglas Grolli, o Grêmio ganhou de 1-0. Mas o Grêmio vinha muito mal. Foi o ano que o Grêmio tinha feito um time às pressas com Marco Antônio, Léo Gago, o Kleber Gladiador, e o time não vinha bem, nas mãos do Caio Júnior. E o pessoal da Sport TV, que era para qual a gente estava fazendo o jogo, estava dizendo que lá no Rio de Janeiro estava dando como certa a contratação do Luxemburgo. E aí o produtor, no meu ouvido, dizendo, pergunta para o Caio Júnior se ele vai ficar no Grêmio, que aqui está dando certo o Luxemburgo. E eu comigo, como é que eu vou perguntar isso para ele, né? Como é que eu vou chegar para o Caio Júnior e perguntar, estão falando o nome do Luxemburgo lá no Rio. Eu fiz a seguinte pergunta para ele, perguntei, Caio Júnior, tu te sente pressionado pelos últimos resultados? Ele se irritou e abandonou a coletiva. E aí todos os repórteres ficaram me olhando, o que tu perguntou? E eu digo, mas eu não fiz nada, né? Eu perguntei se ele se sentia pressionado pelos resultados. E deu uns minutos de silêncio, a assessoria do Grêmio veio conversar conosco, ele voltou do vestiário um pouco mais calmo, mas ele deu uma espécie fez um desabafo, dizendo que ele não precisava estar no Grêmio, que ele não precisava passar por aquilo, que ele não dependia do futebol como meio de sobrevivência, que ele estava num momento financeiramente estável e que ele fazia aquilo por paixão e que se a diretoria assim achasse que ele não era mais merecedor do cargo, que devia dispensar. Pois bem, 3 dias depois o Grêmio perde para o São José de Porto Alegre, em Porto Alegre, no Pasta Areia, e de fato o Caio Júnior foi demitido e na sequência o Luxemburgo foi contratado, ou seja, de fato o Grêmio já estava acertando com o Luxemburgo. Então aquela informação era quente, foi uma coisa que me marcou bastante porque eu não sabia como reagir, porque na verdade eu não estava a nem opinar sobre o trabalho dele, mas a produção do programa já dava como certa a demissão do Caio Júnior e se concretizou, né? Eu recentemente também pude acompanhar uma entrevista do Caio Júnior no Sport TV, né, que
que então, do alto da lucidez dele, como um cara inteligente que é, né? Falando que ele foi perguntado em determinado momento do programa o que se devia ao sucesso da Chapecoense, né? E a sua fala foi no sentido de dizer que a Chapecoense é um clube onde a política não entrou ainda, né? Que não se tem a política ainda no entorno do clube, e que ele tinha uma expectativa grande no sentido de que a Chapecoense se mantivesse assim, para que não tivesse problemas a cada 2 anos, né? 2 ou 3 anos, quando um novo presidente é colocado no cargo, de mudar toda uma forma de pensar, como a gente cansa de ver aí em muitos clubes, né? Então, um cara que tinha muita lucidez e muito entendimento do contexto todo ao qual ele estava envolvido lá na Chapecoense. Legal. Vamos fazer um intervalinho então, daqui a pouquinho o Central do Esporte está de volta para falar mais sobre este dia 29 de novembro de 2016, que vai entrar para a história do futebol brasileiro, futebol mundial e também para o jornalismo, né? Após tantos profissionais, não só do futebol, mas também do jornalismo, terem perdido a vida nesse acidente envolvendo a Chapecoense. 1 minuto e nós já voltamos. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. O programa Central do Esporte aqui pela TV Unifra está de volta e nesta terça-feira não poderia ser diferente. Nós também estamos repercutindo o acidente aéreo que acabou vitimando aí praticamente todo o elenco da Associação Chapecoense de Futebol, bem como alguns profissionais da imprensa. O avião em que levava a delegação acabou caindo próximo à cidade de Medellín, na Colômbia, onde a Associação Chapecoense de Futebol realizaria a primeira partida da decisão da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Participam do programa de hoje aqui o José Quintana Júnior, o professor Gilson Piber e os nossos convidados, Vinícius Munhoz, técnico do Inter de Santa Maria, e também Feliciano Corrêa, ex-integrante das comissões técnicas da dupla Rional. Um nome que estava entre a lista, e ele já participou do futebol como jogador, foi técnico e atualmente estava trabalhando na imprensa, está o nome dele, Mário Sérgio Pontes de Paiva, né? Foi perda tricampeão brasileiro pelo Internacional, foi campeão do mundo pelo Grêmio, treinou o Internacional, foi diretor executivo do Grêmio. Em 2005, né? E vinha trabalhando na Fox Sports. Aliás, a Fox, né, teve perdas consideráveis, né? O Mário Sérgio, comentarista, Paulo Cleman, comentarista, o Vitorino Sherman, né, um dos repórteres mais gabaritados aí do jornalismo esportivo do país, e o narrador Deva Pascovic, né? 5 colegas também profissionais da RBS TV Santa Catarina morreram, outros, né, da imprensa lá de Chapecó, né? Então, as rádios, né, da Rádio Chapecó e da Rádio Condá. Teve profissionais da Globo também. 21 profissionais. Então é a maior tragédia também de Jornalismo esportivo. Do jornalismo esportivo, de profissionais, né, que atuam na mídia, essa lá na Colômbia. Eu acho que nós estamos vivendo
muitas décadas depois, exatamente aquilo que o mundo viveu, acredito que em 1949, quando a equipe do Torino, que era a base da seleção italiana, também passou por um acidente aéreo, perdeu boa parte do elenco, enfim, tudo mais. Acho que a gente, infelizmente, acaba revivendo uma situação, mas inevitavelmente em uma escala muito maior, né? Porque envolve o Brasil, envolve uma região que muitos de nós conhecem, envolvem pessoas que de uma maneira ou de outra a gente trabalhou, né? Direta ou indiretamente juntos, e acaba envolvendo isso. O Mário Sérgio, ele foi o diretor de futebol, inclusive, do Grêmio, que à época, quando acabou saindo, disse que o Grêmio ficaria um bom tempo sem vencer títulos, né? Ele deu uma entrevista coletiva dizendo que o Grêmio precisava de uma organização enquanto clube e que se não se organizasse de maneira tal, o Grêmio ficaria um bom tempo sem conquistar títulos de expressão. E o Grêmio não perdeu o Anderson graças ao Mário Sérgio. O Grêmio estava falido, praticamente quebrado. Eu ia dizer, ele foi diretor naquela transição do rebaixamento. E o Mário Sérgio deu cheques, né, dele Da mãe, né, para a mãe do Anderson. Senão o Grêmio teria perdido o Anderson. Né, e daí tudo depois ruma para a Batalha dos Aflitos, né, o acesso, a venda do Anderson. Então ele hoje também um depoimento, né, que me deixou muito comovido foi do Adroaldo Guerra Filho, né, popular Guerrinha, né, do grupo RBS. E ele disse que o Mário Sérgio era mais do que um irmão para ele, né. Quando o Mário esteve no Internacional, né, como jogador, o Mário Sérgio se separou, né, e ficou numa situação muito complicada. E o Guerrinha levou o Mário Sérgio para morar com ele. Bem abalado psicologicamente. Levou para morar com ele. E imagine, é uma história, né? Tem as histórias, né, do turf, né? Eles gostavam de apostar no turf dos cavalos, e se criou uma grande amizade. Né? Se criou uma grande amizade. Houve até uma possibilidade de repente o Mário Sérgio vir trabalhar no Inter, aí quando estava aquela indefinição, né, a respeito do Celso Roth, enfim. Logo após a saída do Falcão, né? E isso não acabou ocorrendo, mas ele tinha uma ligação muito forte com o Rio Grande do Sul, né? Trabalhou no Corinthians, foi um jogador polêmico, técnico polêmico, mas que defendia o seu grupo, né? E como jornalista, né, depois ele se acalmou um pouco, né? Ficou mais calmo e vivia um grande momento aí no canal Fox. Isso que o Sr. Gilson está narrando é um dos poucos casos, talvez o único que eu conheço, que é ídolo tanto no Grêmio quanto no Inter. Né? Porque ele foi importantíssimo para o Grêmio, né? E vencendo títulos importantes, inclusive, diga-se de passagem. Colocando o seu nome na história. Né? Exato. O Internacional, eu não sei se ele participou dos três, mas no título invicto ele fazia parte. Em 79 ele fazia 79, parte. Eu acho. O título mundial do Grêmio, eu não era nascido ainda quando o Grêmio foi campeão mundial, e eu aqui no programa já assumi que sou gremista. Sou jornalista, mas não... 1983. Mas não era nascido ainda, e eu assisti o jogo. Comprei um DVD para assistir o jogo. O Mário Sérgio foi disparado o melhor jogador em campo. Mário Sérgio e Paulo César Caju foram os dois jogadores que o Grêmio trouxe para a grande decisão, para dar um molho, né? O Renato ficou famoso pelos 2 gols, mas quem jogou como se diz na linguagem de futebol, a finesse da bola foi o Mário Sérgio. Ele era o vesgo, né? Ele olhava para um lado, tocava a bola para o outro. Muita categoria. Uma habilidade, né? Surgiu também ao longo dessa terça-feira, pessoal, a informação de que o Atlético Nacional poderia estar abrindo a mão do título da Copa Sul-Americana. E o Jefferson Andrade me falou aqui ao ouvido agora, por meio da produção, que está já no site do Atlético Nacional a informação de que o clube vai pedir à Confederação Sul-Americana de Futebol de que o título da Copa Sul-Americana de 2016 seja entregue à Associação Chapecoense de Futebol. Eu confesso que a minha opinião, eu acho que é um gesto muito legal por parte do Atlético. Eu acho que, né, entre disputar o título no campo e entregar ao adversário, eu fico com certeza com essa segunda opção. Mas eu acho que a Conmebol, daqui a pouco, talvez um gesto ainda mais nobre, eu acho que poderia dar o título para as duas equipes. Vocês não
sei se vocês discordam, vocês acham que a Chapecoense talvez tenha um valor maior para receber esse título. Eu daria para as duas equipes. Primeiro porque o Atlético Nacional não tem culpa do acidente aéreo que aconteceu com a Chapecoense. E segundo porque não há o menor clima para disputar esse título. Feliciano. Olha, primeiramente a gente tem que parabenizar, né, a todos por o esporte. Ele nos proporciona esses momentos, assim, essas atitudes, né? Isso é a maior grandeza do esporte, é essas solidariedades, essas atitudes que, como está acontecendo com a equipe adversária do Chapecoense, né? Eu acho que se fosse eu, o presidente também, acho que também tomaria uma decisão assim. Eu acho que em forma de solidariedade e tudo, mais por toda a torcida, os dirigentes, pelo Brasil, pelo estado de Santa Catarina. Eu acho que mais do que justo ele fazer esse pedido aí, porque não se tem inimigos, né, mas sim adversários no esporte. Eu acho que isso mostra uma grandeza sem tamanho da equipe do Atlético de Medellín. A tua opinião, Vinícius? Olha, atitude nobre, né, do Clube Atlético Nacional de Medellín. Eu vejo que não tem clima, né, para ser disputada uma final. Acho que isso deve estar sendo pensado e levado em consideração também pela Conmebol, né? E a gente fica na expectativa pela decisão final, né? Mas atitudes como teve o Atlético Nacional não são comuns, né, no futebol. Então, tendo em vista a situação que se criou em função do acidente da Chapecoense, né, o Atlético Nacional teve essa iniciativa de abrir mão de forma pública, como tu citaste, né? E isso é mais uma prova de que em momentos como esse o futebol tem que ficar, né, num segundo plano. Mas eu acho que a gente tem que aguardar, né, e que a Conmebol tenha o bom senso para tomar a melhor decisão possível, né? E parabenizo, também se sensibiliza com essa notícia aí do Nacional abrindo mão, né, do título da conquista da Copa Sul-Americana em benefício da Chapecoense. Ato louvável, né, da direção do Nacional. Mas eu acho que a Conmebol aí tem que proclamar os dois clubes, né, campeões. O Nacional é o campeão da Libertadores, né, vai disputar o Mundial, e a Chapecoense, né, sendo proclamada campeã, ela tem direito a disputar a Libertadores do ano que vem. Daí nós vamos para o campo esportivo, para o campo de jogo. A Libertadores começa, né, a fase de pré-Libertadores, né, começa no final de janeiro e início de fevereiro. E olhando essa questão, né, a Chapecoense tem pouco tempo para montar um time aí para disputar a Libertadores da América. Já ouvi várias manifestações de apoio, né, inclusive do Benfica de Portugal. Oferecendo, né, atletas. Oferecendo, né, jogadores. O próprio ex-presidente do Atlético, hoje prefeito eleito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, também convocando os clubes brasileiros a cederem jogadores para a Chapecoense. Né? Claro que o que restou da diretoria hoje não tem como se preocupar com relação a isso. Mas a partir de amanhã, né, eu acredito que a Chapecoense já comece a pensar, né, na vida que segue. Na, né, vida professor? que segue. E fica o sentimento também, né, Gilson, de ter interrompido aquilo que mais nós, treinadores, nós que militamos aí no futebol, queremos, que é um processo de trabalho bem feito, né? Eu acho que interromper de uma forma, por uma fatalidade, como foi o caso da Chapecoense, também nos gera tristeza, né? Porque se criou uma enorme expectativa em cima desse trabalho que a Chapecoense vinha desenvolvendo, né? O trabalho que culminou com a chegada aí à final, né? E é interrompido de uma forma ruim, né? De uma forma que não se esperava. Tudo que nós queremos no futebol é que se construa de uma forma adequada, muito semelhante ao que a Chapecoense vem conseguindo fazer, e isso todo esse processo é interrompido, e a Chapecoense, tenho certeza, vai sentir muito, né, especialmente a perda dos atletas,
e vai afetar com certeza a continuidade desse trabalho tão bonito aí dos últimos anos que a Chapecoense vem fazendo. Praticamente começa do zero, né? Vai ter que começar tudo do Na zero. tua opinião, tu acha que a decisão mais sensata é declarar os dois campeões, a Chapecoense campeã? Só que eu até não tenho uma opinião formada sobre isso. Acho que o correto seria, né? Partindo da Conmebol, e é o que se espera, só que a Conmebol já anunciou que só se manifesta após o dia 21 de dezembro, em função que o Atlético Nacional está na disputa do Campeonato Mundial, né, Interclubes, organizado pela FIFA. Acho muito nobre por parte do Atlético, é tão bonito, mostrando que acima do esporte está os seres humanos, a dor, e é um gesto tão nobre que, honestamente, se a Conmebol acatar, não acho que será algo errado, porque o Atlético estaria abrindo mão, né? Agora, eu honestamente, assim, eu não consigo nem pensar nessa questão futebolística hoje, mas eu acho que a Chapecoense vai ter seríssimos problemas para essa retomada, porque se a gente fizer uma retrospectiva em 2009, se eu não me engano, aqui no Rio Grande do Sul, a tragédia do Brasil de Pelotas, que foram 3 perdas naquele acidente de ônibus. Já abalou bastante o Brasil clube, de Pelotas, aquele ano acabou sendo rebaixado, teve uma série de dificuldades e levou um bom tempo para voltar a se recuperar. Vamos pegar um clube de Série A também. Mas voltou forte o Brasil, hein? Voltou forte, mas... Fez uma retomada extraordinária, mas, culminando com a Série B do Campeonato Brasileiro. Sim. O São Caetano também, que teve a perda de um jogador atuando no Serginho, e também o São Caetano nunca mais desde então conseguiu... Foi vice-campeão da Libertadores e né? houve o efeito ao contrário. E a questão da Chapecoense, o que aconteceu com a instituição Chapecoense é algo... O presidente morreu no acidente. Exato. Então tem toda a questão diretiva, tem os jogadores, vai ter a questão indenizatória, porque esses jogadores estavam representando a agremiação, querendo ou não. E administrativamente a gente vê uma situação bem delicada. A cidade já anunciou 30 dias de luto, ou seja, agora ainda vai ter a parte do funeral. Se imagina um funeral coletivo, inclusive. Teria um jogo, o último jogo do Campeonato Brasileiro, a última rodada foi adiada para o fim de semana do dia 11. Teria um jogo em Chapecó, que seria Chapecó e Atlético Mineiro. Já está se estudando a possibilidade de ter um ato ecumênico, alguma situação, e não um jogo. Chapecó vai demorar muito para conseguir absorver isso. Se a gente parar para pensar, fazer uma comparação onde não é incomparável com a tragédia, mas Santa Maria ainda vive muito a questão do impacto da nossa tragédia, né? E então, é uma bela cidade. Chapecó é uma bela cidade. Eu imagino que vai demorar. Vocês conhecem? Sim, eu tive a oportunidade de jogar contra o Chapecoense. É uma também. bela cidade, adorável, limpa. É um exemplo, não é porque aconteceu o que aconteceu. O Chapecó é um exemplo de organização. Não só no futebol, um exemplo de uma cidade que quer crescer, que soube se organizar, uma cidade muito, muito jovem, não é só o time, e que é uma cidade onde as ruas são largas, ela é bem planejada, onde ela abraçou as indústrias, onde a cidade se desenvolveu. O Chapecó hoje é uma referência. E o prefeito que foi reeleito agora deu um exemplo, né, de dignidade, de firmeza, conversando, se apresentando, falando, enfim, apoiando a Chapecoense, a direção, os familiares, a torcida. Então, olha, foi um gesto de muito Medellín bonito. também, professor Gilson Pibeiro, prefeito de Medellín, né? Da mesma forma. Desde as primeiras horas da madrugada aqui no Brasil, logo após o acidente, também apareceu se manifestando, prestando solidariedade, em imagens que não ficam muito nítidas se ele estaria na frente de um hospital ou próximo ao local do acidente, mas que estava apto lá, inclusive repassando informações oficiais a respeito do acidente. O prefeito de Medellín bastante emocionado lá presente no ato. O Feliciano citou agora que enfrentou a Chapecoense quando e por que equipe? Em 2004, pela equipe do Maravilha de Santa Catarina, um clube que já é extinto hoje, não tem mais, mas a Chapecoense na época vivia um momento totalmente diferente do que vive hoje, né? Brigava para se manter na Série A do Campeonato Catarinense e teve toda essa ascensão, né? Acho que hoje talvez a equipe mais evoluída do futebol brasileiro talvez seja a Chapecoense, na minha opinião, né, Vinícius? Tu também tem acompanhado. O jogo foi em Chapecó, Feliciano? Foi em Chapecó e depois lá foi 2 jogos. Foram 2 partidas. E você venceu, empatou, perdeu? Nós ganhamos em casa 2-0 e empatamos 0-0 lá. Para te ver era outro momento da Chapecoense, né? Então, eu acho que a Chapecoense estava num nível assim extraordinário, né? A principal força hoje do futebol catarinense, né? O Avaí está voltando, tem a sua torcida na capital, tem o duelo com o Figueirense, que foi rebaixado, o próprio Criciúma, né, que se manteve
Na Série B, o Joinville, que foi rebaixado. Então, o futebol catarinense, o que é interessante é que ele tem vários pontos, né, de foco no estado, né? Não é só a capital. É uma equipe que se preparou para estar onde está hoje, né? Chegar onde chegou, né? Uma equipe que se estruturou para isso. Até o Gobato sempre comentava, o Jardel Zamberlan, que foi meu preparador físico aqui no Rio Grandense também, está lá nas categorias de base também, vem falando. Em seguida a gente se comunica, ele vem falando também da estrutura que tem o clube, né? Isso faz com que o clube se mantenha na Série A, né? Perfeito. Mais alguma consideração sobre a Chapecoense, pessoal? A gente está entrando na reta final do programa. A gente só lamenta, né? Solidariedade, né, professor Gilson? Os familiares, força o clube, Chape, a cidade, né? Força Chape, força familiares, né? De todos da comunidade lá em Chapecó, dos jornalistas, né? Dos colegas. Quantas vezes, né? Nós todos aqui viajamos, né? De madrugada, colocamos o nosso destino, né? Na mão de pilotos, de motoristas, enfim. A gente vê barbaridades que acontecem no trânsito e acordar com uma notícia dessas, assim, é muito desagradável. Né? Impactante, né? Exatamente. Quero aproveitar a presença do Feliciano e também do Vinícius aqui e perguntar, Feliciano, quais os teus projetos para 2017? Olha, a gente tem, esse semestre não atuei em nenhum clube, só no primeiro semestre, né? Eu pretendo seguir estudando, me preparando e a gente não pode parar, né, Vini? Tem que estar sempre em constante evolução, gosto de dizer, a gente tem que estar sempre buscando novos conhecimentos, estágio ou alternativas. Até eu já tinha comentado com o Gobato e com o Jardel que ia fazer um estágio na Chapecoense agora ano que vem também. Acho que infelizmente talvez não seja possível, né? Talvez na base, né? E a gente tem que buscar. Agora, no final do ano, sempre tem bastante cursos, oportunidades. Até agora na universidade vai ter alguns cursos, né? O professor Vinícius vai estar ministrando lá, palestrando, e a gente quer se fazer presente aí para captar um seguir pouco desse crescendo conhecimento aí no esporte. Legal. E o Vinícius Munhoz, como é que está o trabalho já no Inter de Santa Maria, já visando a temporada 2017? De forma intensa, né? A gente vem contactando aí muitos atletas, né? Procurando parceria com alguns clubes. Nesse momento o mercado se encontra bastante aquecido em função dos times de Série A, né? As equipes de Série A estão formando os seus elencos e até ter essa definição por parte das equipes de Série A dos seus atletas, a Série B vai num ritmo mais vagaroso, né? A gente espera que a partir da definição então dos seus elencos aí a gente possa intensificar os contatos, né, com atletas e também aí sair em busca de parceria com clubes que muitas vezes têm jogadores formados na sua categoria de base, né, ou que estão no seu primeiro, segundo ano de profissional, que também possam vir de forma de empréstimo, né, na forma de empréstimo, possam vir ao Internacional de Santa Maria e ajudar na formação do elenco. Que bom, a gente torce pelo sucesso do teu trabalho, cada vez mais do Feliciano também. Agradecer a presença do professor Gilson Piber, que já está ali agarrado com a camisa, autografada pelo Bruno Rangel, é isso, professor Gilson? Essa camisa me foi presenteada, né? Me foi presenteada pelo amigo Michel Saad, ainda da época que ele trabalhava em Xanxerê, né? Ele tinha amigos lá em Chapecó, e me trouxe numa vinda a Santa Maria, é uma camisa da Série B, né? Quando o Bruno Rangel foi o artilheiro, fazia muito gol, e eu guardo ela com carinho, né? Não esperava mostrar ela numa situação como hoje, mas ela, mais do que nunca, ela está na minha modesta coleção e vai ter um lugarzinho especial sempre. Legal. José Quintana Júnior, considerações finais. Não foi um dia fácil hoje, né? Inclusive para nós aqui da TV Unifra, eu confesso para ti que eu nunca pensei que eu passaria por uma situação como essa. Quem gosta de futebol, quem acompanha, enfim, não foi fácil hoje. Não, é complicado. Eu, honestamente, jornalisticamente falando, jamais esperava. A gente sempre... O futebol fez a gente ser jornalista, nós tínhamos, né? inclusive, uma outra pauta programada para o programa. Duas pautas, né? E a gente, como jornalista, a gente sempre pensou no que o esporte proporciona, as emoções. Hoje, o Paulo Paixão deu uma lição incrível de espiritualidade. Ele perdeu o segundo filho e dizendo que ele não tinha nada para reclamar de Deus. Só agradecer pelo que viveu até hoje, por mais um dia.
E que se a gente tira um ponto positivo em toda a história que acontece, que a gente aprenda a ser mais ser humano no dia a dia, que a gente aprenda a não brigar por coisas tolas, por coisas fúteis. A vida realmente ela acaba muito rápido. E que as pessoas não deixem esse momento de dor se apagar no sentido de solidariedade à cidade de Chapecó, ao time da Chapecoense. Que isso não se apague. Que o momento onde todo mundo se solidariza, hoje em dia com as internet, se dá as mãos e tudo mais, mas que esse momento se perpetue. Não morra por aqui, porque eu acho que é muito importante para que Chapecó e o clube chapecoense volte a ter dias melhores, é preciso da força de todos. Perfeito. Acho que foi um dia assim que o esporte perdeu muito, né? Não só o futebol, acho que o esporte como um todo perdeu e perdeu bastante. A Copa do Brasil também transferida. Exatamente. Acho que o esporte perdeu muito e é com esse espírito eu acho que o Central do Esporte desta terça-feira, 29 de novembro de 2016, termina. Que o espírito de solidariedade, como o Quintana falava, prevaleça, né? Agradeço a presença dos nossos convidados aí que brilhantemente acompanharam o programa aqui. Muito obrigado também para você que nos acompanha no canal 15 da NET. No Unifra Online, no nosso canal do YouTube, você encontra o programa também na íntegra e outros programas da TV Unifra. Até a próxima terça-feira. Um grande abraço a todos e até lá.